Bom, vou começar agora então. Já deu 18 horas, o pessoal vai começar a chegar e aí a gente vou fazer uma introdução aqui. Obrigado pela presença de vocês, de todo mundo que já está aqui com a gente. Meu nome é Rafael, trabalho aqui na CE Australian Center. A CE é uma agência de intercâmbio e imigração, que tem mais de 20 anos aí no mercado, né? Com foco aí exclusivo em Oceania, né? Na toa que o nome chama C Australian Center, né? A gente oferece suporte gratuito para quem está com interesse em renovar o seu visto aqui na Austrália, na busca de bolsas de estudos, na busca das melhores escolas, enfim, do que vocês precisarem, vocês podem contar com a gente aqui da C, tá? A gente tem escritórios em Melbourne, Brisbane, Sydney, Perth e na Gold Coast. Então, se vocês precisarem falar com a gente, fiquem à vontade. A gente vai ficar muito feliz de poder auxiliar vocês, né? E principalmente se tem alguém aqui que está no visto de Covid, enfim, contem com a gente aí para a gente ver a situação de vocês, tá? Uma coisa que é muito importante, diante de tantas incertezas e diante, enfim, todo mundo procurando ficar aqui na Austrália, a gente tem o Vinícius, que é o nosso agente de imigração registrado pelo governo, ah, aqui no nosso time da AC, Australian Center, tá? O Vinícius é o CEO da empresa e ele também é agente de imigração. E então, se você tem a ideia aí de fazer o seu plano imigratório, Skills Assessment para imigração, aplicação de visto 485, enfim, quer saber os próximos passos que você pode dar aqui na Austrália e quer fazer uma consulta com a gente de imigração, a gente tem o Vinícius Barreto. E a gente está com uma oferta especial durante esse momento, que é o seguinte: a consulta com o Vinícius é de 1 hora e pouquinho, né, onde faz todo o planejamento, há toda uma entrevista, isso vocês já devem saber. E essa consulta ela custa hoje US$ 330. Porém, se você pagar essa consulta, fazer a consulta e aí decidir por seguir e fazer os estudos, a renovação dos estudos conosco, a gente devolve para vocês em serviços, né? Ou seja, em desconto na sua próxima escola, na primeira mensalidade da sua escola ou na matrícula da sua escola, a gente devolve US$ 250, tá? Então a consulta vai sair para vocês mais ou menos em torno de US$ 80, né? Então, quem fizer a consulta com o Vinícius e renovar os estudos com a gente devolve US$ 250 aí do valor da consulta na primeira mensalidade da escola do seu próximo curso, tá bom? Que você vai estudar, tá? Eu vou passar agora para o nosso querido Leandro aqui para ele fazer a apresentação. Deixa eu dar o stop share aqui. Ah, legal. Pronto. Leandro, vê se Então, você consegue deixa, fazer. deixa eu colocar a tela aqui. Acho que eu tenho que me colocar como host, eu acho. Coloquei. Deixa eu ver se vai agora. Peraí. Fiquem à vontade de fazer perguntas, tá, gente? Aqui pelo chat ou pelo Q&A. E o Leandro, só fazendo uma breve introdução, né? O Leandro tem, enfim, muitos anos aí de experiência como contador aqui na Austrália, né? A empresa dele aí é uma das mais renomadas aí do mercado, né? Sabe muito sobre o assunto. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mande para a gente aqui que eu pergunto para o Leandro, tá? Ah, legal. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo aqui que está presente aqui na live. Agradecer também a introdução. Muito obrigado. Como ele comentou, meu nome aqui é Leandro Porfírio. Aqui a gente criou a LA Account. Aqui na Austrália, eu sou tax agente, também sou membro dos conselhos aqui de contabilidade na Austrália, IPA, e tenho quase 10 anos de experiência aqui de contabilidade. Então, a minha ideia aqui nesse processo, eu vou passar, assim, um panorama geral para vocês, mas é mais um bate-papo mesmo. Então, fiquem bem tranquilos com relação a perguntas, não existe pergunta enfim, qualquer pergunta que é pergunta, a gente está aqui para ajudar vocês, que vocês saiam daqui com a maior gama de informações possíveis aqui
para ajudar vocês aí no processo de tax return. Você consegue ver minha tela, tá ok? Minha apresentação? Tudo certo. Tá, tranquilo. Então vamos seguir aqui. Então, alguns temas que eu vou abordar, mas aqui é só um panorama geral. Então, eu vou falar aqui de TFN e ABN, quais são as diferenças, o que que você pode com um, o que que você pode com o outro. Tem um item também chamado a Tax Declaration Form, que é quando você trabalha no TFN, você tem que preencher uma forma, e isso aí dá muita confusão. Vou falar um pouco do Tax Return desse ano, o que que muda, o que que não muda, quais são as obrigações que nós temos, documentos necessários, despesas. Vou falar um pouquinho também do Medicare, Superannuation e também o GST, se tiver alguém registrado aqui, a gente pode comentar. Eu acho que alguém questionou aqui, você acha mais a gente deixar as perguntas para os finais ou conforme as perguntas cheguem a gente vai respondendo? O que que você acha melhor? O que for melhor para você, Leandro. Tá. Se Alguém for interromper acha, seu é, raciocínio, não, tranquilo, acho que alguém só levantou a mão aqui, acho que Ellen, deixa eu só liberar aqui. Não sei se tá. Aí se ela responder aqui, eu continuo. Tá, tá. tranquilo. Só Ellen, para pode mandar continuar. sua pergunta no chat, por favor, tá? Se você tiver alguma dúvida, melhor escreve aí no chat para a gente, que a gente vai ficar feliz em perguntar para o Leandro, tá bom? Tá. Eu vou seguindo assim, a hora que ela chegar a pergunta, eu respondo. Tá? Então, assim, como é que funciona aqui, basicamente, o tax na Austrália? Então, assim, o tax na Austrália ele funciona assim, existe uma tabela progressiva. Quanto mais você ganha aqui na Austrália, mais você paga de taxa. Então, para quem ganha, isso é o global income. Então, se você trabalhou TFN, ABN, isso somando o total de renda que você tem, até 18.200, você não paga nada. E se você trabalhou no TFN, você resgata tudo que ficou retido de taxas. Entre 18.200 a 45.000, são 19% de taxa que você paga, e acima disso, você começa a pagar 32,5% de taxa, e assim por diante, indo até 45.000. Por experiência que nós temos aqui, a maior parte dos estudantes, eles ficam aqui entre 18 e 45, e quem estava no visto de Covid, né, que podia trabalhar full time, consegue aí um pouco mais, entre 45, enfim, daí para cima, um pouquinho mais, aí então fica dentro dessa faixa, entre 19 e 32%. Tá? Mas só lembrando que uma dúvida bem comum que o pessoal tem é assim: eu trabalhei no ABN, ganhei 18.200, trabalhei no TFN, 18.200, então eu não vou pagar taxa. Não, infelizmente não é assim que funciona. Você paga a taxa sobre o overall income. Então, tudo que você recebeu, você paga a taxa em cima do montante global de income. Tá? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Essa aqui quando você trabalha no TFN, existe esse processo que hoje em dia é feito normalmente online, chama Tax Declaration Form, que isso aí gera muita confusão. Basicamente, são 3 perguntas que são importantes, você tem que responder corretamente aqui. Então, assim, se você é residente para tax, muita gente confunde se você é Australian residente para tax, com a residência de cidadania. Não tem nada a ver. Nesse caso aqui, é somente para tax proposed. Você, para ser residente para tax, a gente tem que fazer um processo chamado Residence Test. Para ficar mais fácil e não complicar muito aqui, para você ser residente, se você está na Austrália ou pretende estar na Austrália por mais de 180 dias, ou seja, 6 meses, você é considerado residente para tax. Então, você tem que sempre marcar que você é residente para tax. Já pegamos vários casos aqui de clientes que selecionam o quê? Que ele é foreign residente. Ele, como ele acha que ele não é cidadão, ele marca como foreign residente. E isso impacta todo o tax dele. Para vocês entenderem melhor, eu vou voltar naquela parte do income aqui. Quando você marca que você não é residente para tax, você não tem esse threshold aqui de 0 a 18 mil dólares free. Você começa a pagar tax desde o primeiro dólar que você ganha.
Então, você acaba pagando muito mais taxa se você selecionar isso como foreign residente do que sendo como residente. Que você não tem esse threshold e ela já começa num valor maior, não é 19%. Já começa você pagar taxa em 25%, tá? Então, sempre que vocês forem preencher esse form, a primeira questão é preencha sempre como Australian Resident. Depois, isso aqui eu vou explicar mais para frente, a questão do se é part-time, full-time, quais são as diferenças e tudo mais. Outra parte importante, essa pergunta número 8 aqui, você pergunta o seguinte: você quer fazer o tax-free threshold do seu tax? Sim ou não? Como é que funciona isso? Você tem que marcar aqui sim, somente se você tem um emprego. Se você só tem um emprego, você marca aqui sim, yes. E para todos os outros empregos, você marca aqui não, na opção não. Porque se você marcar yes em todos os empregos, o que vai acontecer? As empresas vão reter menos taxas do que deveriam para você, e no final do ano fiscal, ao invés de você receber um taxa a pagar, você vai ter que pagar taxas para o governo, porque você tem um underpayment de taxas nessa situação. Eu vou mostrar uma tabela aqui, ó, que talvez fique mais fácil de entender aqui, ok? Então, por exemplo, aqui, vamos supor que essa aqui é uma tabela semanal. Então, vamos supor que um funcionário ganhe $445 por semana, ok? Se você colocar aqui no, se tiver um empregador só, você vai receber esses 445, a empresa vai descontar de você $111 de taxa no seu payslip semanal. Se você colocar que sim, vai descontar somente $20. Então, tem que ser feito o preenchimento correto, porque você vê que é uma diferença bem grande. Se você considerar isso semanalmente, um ano inteiro, aí chega no final do ano fiscal e dá um déficit danado no tax, e isso dá problema. Deixa eu dar uma paradinha rapidinho aqui, que eu acho que chegou umas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ah, tá, peraí. Só um minutinho aqui, deixa eu ver se tem a ver com isso aqui. Na, na verdade, o Vinícius está perguntando para quem tem bolsas de estudos, que é tax-free, e tem um casual job, ah, se o taxable income vai considerar o valor da bolsa. Por exemplo, você tem uma bolsa de $20.000 anuais e o casual job dele foi de $10.000 anuais. Se isso conta e vai passar o valor de 18.200. Não, nesse caso, como ele é free, como essa bolsa ela é free, ele não entra como chamado taxable income, então não vai contar. Então, se ele ficar abaixo desses 18.200, ele não vai pagar taxa, porque ele só é taxado quando o income ele é taxable. No caso dessa bolsa, ele é free, chama non-taxable income. Então, ele não paga taxa sobre isso. Legal. A outra dúvida aqui é do Júnior também é sobre esse assunto, então por isso que eu estou fazendo, tá, Leandro? O Tá. Júnior Salazar pergunta, e no caso do Working Holiday Maker, que tem essa outra opção ali também, né? Se você assinar lá. Tem. Deixa eu voltar lá. Tem sim. O Work Holiday Maker, normalmente, para brasileiro, acho que começaram há pouco tempo, né? Mas tem muito brasileiro que tem visto italiano, francês, enfim, que consegue pegar. O Work Holiday Maker não tem a tabela aqui, mas ele funciona assim. É uma tabela totalmente diferente, tá? Então, você não tem esse tax-free income aqui de 0 a 18.200, e você paga 15% de taxa até 45 mil. Então, até 45 mil aqui, então seria de 0 a 45, você já paga 15% de taxa para o governo. Não tem essa faixa free. E o restante ele é igual. Então, a partir de 45 a 120, paga 32,5%, e acima de 120, 37%. Então, overall, o Work Holiday Visa ele paga um taxa bem maior do que um estudante ou um cidadão aqui da Austrália. Tá?
Deixa eu só voltar aqui para não me perder aqui. Legal. Tá. Qualquer dúvida que tiverem, mandem no Q&A aí, Q&A, que eu vou ficar feliz de perguntar para o Leandro. Tá, eu acho mais fácil assim, você me pergunta, aí eu vou, para não perder o raciocínio. Pode ser? Vamos combinar assim. Pode ser sim. Tá, tá, tranquilo. Deixa aqui. Tá, então com relação a essa tabela aqui, isso aqui gera muita confusão aqui para preencher. Então é assim, só recapitulando aqui. Então aqui, no caso, alguém perguntou, desculpa, esqueci o nome, se for work holiday, vai marcar work holiday. E no caso desse tax-free threshold, você vai marcar yes para se tiver só um emprego. Se tiver mais de um emprego, você vai marcar yes para o emprego que você ganha mais e no para o emprego que você ganha menos, ou para os outros empregos. Só que o que acontece muito com o estudante, ele começa a trabalhar, por exemplo, o emprego que ele ganhava menos, ao longo do tempo ele deixou o emprego principal e se tornou maior. Isso acontece muito. Trabalhava, por exemplo, num café uma vez por semana, de repente começou a trabalhar 4 vezes por semana nesse mesmo café, e isso acabou se tornando o seu emprego principal. Nesse caso, o seu empregador não tem obrigação, você tem que entrar em contato com ele e solicitar essa alteração para que você não tenha esse déficit de taxa quando chegar o ano fiscal, porque se você não avisar o seu empregador, não solicitar alteração, ele não vai alterar, ok? Deixa eu passar para o próximo tópico. Aí, se alguém tiver alguma dúvida relacionada a essa questão do TFN, aí pode ir mandando para a gente que a gente vai respondendo. Então, assim, basicamente, como é que funciona aqui com relação ao work rights? Você pode ser, no TFN, você pode ser basicamente três coisas. Você pode ser um full-time, um part-time ou casual. A diferença maior aqui entre full-time e part-time, full-time depende da modalidade, do tipo de emprego, mas na maioria dos casos são 38 horas por semana. O estudante não pode, mas o visto Covid, enfim, você poderia trabalhar como full-time. O part-time, a diferença é a seguinte, você pode ser um estudante part-time, que você tem as horas fixas durante a semana. A diferença em termos de pagamento e benefícios é que o part-time e o full-time, você tem direito a férias e sick day. Então, se você trabalhou full-time durante o ano todo, você tem direito às 4 semanas de férias, e sick leave são 10 dias por ano. Se for part-time, vai ser proporcional, dependendo de quantas horas você trabalhou no ano fiscal, isso vai ser pro rata relacionado aos dias que você ficou fora. Então, o casual também você tem direito a superannuation. O work cover é que se você tiver algum acidente durante o seu trabalho, essa work cover, essa insurance, ela cobre. Você tem um aviso prévio, que é um notice, né? Então, por exemplo, se você está trabalhando full time e seu empregador quiser te demitir, no contrato tem que ter uma notice. Normalmente são 2 semanas a 4 semanas que ele pode fazer que você trabalhe esse período, ou se ele não quiser que você trabalhe, ele tem que te pagar. Está lá na notice essas 2 ou 4 semanas. Na maioria dos casos, são 2 semanas. O casual, você não tem acesso a férias ou sick leave, e normalmente, como você não tem esses benefícios, o seu valor é um pouco mais alto por hora. Então, vamos supor que um funcionário de um café receba US$ 30 por hora no full time. No casual, ele vai receber em torno de 35, porque ele não tem esses outros benefícios, como férias, enfim, e segurança no trabalho. O casual, o empregador não tem a obrigação de ficar, assim, enfim, de continuar com o employment se ele não quiser, tá ok? Bom, depois se alguém tiver alguma pergunta relacionada a essa questão de work rights, aí também Eu pode vou fazer fazer para a uma pergunta gente. para você. Tá. É, Leandro, tem uma pergunta aqui, tá? Do Bruno. Não trabalhei desde que eu cheguei na Austrália, tá? Eu estou dentro ainda do período, né, do ano fiscal, mas não consegui emprego ainda. Cheguei a uns 2, 3 meses. Eu preciso declarar o tax return? Precisa declarar. Aí, se ele não teve encame nenhum, a forma mais fácil de fazer se chama No Lodgement Advice, que é assim, é como se fosse um tax isento no Brasil.
Ele só vai acessar ou contratar um contador, vai fazer uma declaração simplificada com os dados dele e o income zerado, mas ele tem que fazer sim, senão ele fica pendente com o HO. Ele é obrigado a declarar mesmo que tenha zero de income. É basicamente a mesma lógica no Brasil. Eu não trabalhei, mas eu tenho que fazer aquele tax. Esqueci o nome do Brasil, enfim, mas é o aqui chama no Lodgement Advice, que é o tax, basicamente sem que você tenha income nenhum. Não vai pagar nada em receber, mas tem que fazer. É, tem mais uma pergunta sobre o workover, Leandro. Eu não sei se, assim, você quer se aprofundar muito sobre isso ou não, né? Se é da tua área isso ou não, ou se isso envolve outro tipo de profissional, tá? Mas a pessoa está perguntando aqui, esse workover, como funciona para o ABN? Se me machucar na empresa, realizando o trabalho, a empresa é obrigada, tem que estar obrigada dos cuidados, pagamento de hospital, essas coisas? Não sei se é com você isso, fique à vontade de responder ou não, É, tá? Porque eu não, não assim, sei se vou dar envolve uma questões de um explicação. advogado É, trabalhista ou tudo mais. seria mais assim, mas assim, uma explicação mais genérica com relação a isso. Primeiro, se acontecer um incidente desse, ele vai ter que definir se ele é um contractor ou um employee. Tem algumas discussões legais sobre isso, se ele é um contractor ou um employee. Aqui na Austrália, principalmente para estudante, se usa muito o termo contractor para usar o ABN, principalmente, de repente, por causa das horas, enfim, alguma coisa assim. Mas, legalmente, se for avaliar, ele é um employee. Então, assim, na lei, assim, teoricamente, sim, ele teria que, se ele for um employee pelos olhos da lei, mesmo que ele tenha sido pago pelo ABN, ele teoricamente teria direito. Aí tem alguns testes que são feitos. Mas os testes mais básicos, assim, se você tem um trabalho recorrente, por exemplo, vamos supor se alguém trabalha aí com vocês na AC e vai todos os dias no mesmo escritório, faz o mesmo tipo de serviço, se reporta ao manager, tem vários testes. Aí você, mesmo que pague por ABN, pela lei, ele é considerado um employee, um empregado. Então, teoricamente, ele teria acesso ao work cover. Mas aí é uma área mais complexa, vai depender da área de atividade que ele trabalha, se ele é considerado realmente um contractor ou se ele é um employee que recebe pelo ABN, depende de uma série de circunstâncias para saber se ele vai ter direito ou não, tá? Obrigado, Leandro. Com Podemos relação a seguir. esse tópico, tá, tranquilo. Passa para outra tela aqui. Eu vou voltar nessa aqui depois, essa tela, para ficar mais fácil, assim. Tá. Então aqui é o seguinte, a gente fez uma simulação para vocês entenderem na prática como é que funciona aqui a questão do tax return. Então, isso aqui são casos reais de um cliente que a gente pegou, que a gente atendeu. Ele fez o tax 2021 por conta própria e depois ele procurou a gente para fazer o tax 2022 e 2023, tá? Então, no tax 2021, ele fez o tax e recebeu US$ 45 mil de salário. Como ele não sabia, era novo na Austrália, enfim, ele não colocou nenhuma despesa, não procurou ninguém, enfim, e acabou não colocando nenhuma despesa. Como é que funciona o tax payable, tá? Só para voltar lá no começo para vocês entenderem aqui. Quando você recebe US$ 45 mil, quanto que você paga de taxa? Você paga o quê? A diferença entre 45 mil para 18.201, se você fizer esse cálculo aqui da diferença e aplicar a alíquota que são 19%, o valor a pagar é esse aqui, US$ 5.092, que está na próxima linha aqui. Se vocês olharem na próxima linha na tabela aqui, então é esse o valor a pagar, US$ 5.092, tá? Então, primeiro, quando se faz o tax, tem que fazer o cálculo de quanto que você tem que pagar. Depois a gente vê se tem excesso de crédito para receber. Nesse caso aqui, esse cliente aqui, ele trabalhou, então a empresa, como ele trabalhou certinho no TFN, tudo bonitinho, a empresa pagou exatamente o valor
correto para ele, que seria o 5.092. Como ele não teve nada a adicionar, ou seja, a empresa pagou o tax dele e o governo calculou o tax que ele tinha que pagar, 5.092. A empresa pagou 5.092. O tax refund dele nessa situação foi zero. Ele não tinha nenhum tax a mais pago para receber de volta, porque o governo só te reembolsa o tax se você tem um surplus, se você tem um tax crédito maior do que o tax que você tem a pagar. Você só recebe essa diferença. Muita gente que já chega para a gente aqui e fala: ah, eu paguei 5.000 de tax. Ah, ótimo, mas todo mundo tem que pagar tax. O que a gente tem que ver é quanto de tax crédito que você tem e você recebe a diferença. Se você tiver o suficiente para cobrir o que foi pago e tiver um pouco a mais, aí sim, beleza, você recebe o tax de volta. Aí esse mesmo cliente, quando ele veio fazer o tax com a gente, ele estava estudando na área de atuação dele. Então, a gente conversando com ele e tudo mais, a gente conseguiu identificar que ele estava fazendo um master, um master degree, e então a gente conseguiu colocar a despesa de self-education para ele. Tem algumas regras assim de self-education, até posso explicar mais para frente. Mas ele pagou 10.000, nesse caso, no curso dele, no ano fiscal. Aí conseguimos identificar outras despesas para ele lá, que ele comprou computador, ele usava alguns softwares, alguns livros, enfim. Então, o total de despesas dele nesse ano fiscal foram em torno de US$ 12.000. Então, o total income dele de 45 caiu para US$ 33.000. Se a gente voltar naquela tabela anterior lá, então ele só vai pagar a diferença entre 33 para 18. Essa diferença, 33 para 18, aplica-se esses 19%. Então, o tax payable dele aqui nesse ano fiscal foram 2.812, que é o quê? Que é a diferença entre 33.000 para 18.200, que ele tem que pagar de tax. Como ele pagou, a empresa que ele trabalhava pagou esses 5.000, aí sim ele teve um tax refund, 2.280. Nesse caso aqui, foi um caso real que mostra a importância de você, assim, conhecer a legislação e ver realmente o que você pode, o que você não pode colocar para aumentar o overall tax do cliente. Tá? Esse aqui foi um exemplo assim mais na prática para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a lógica quando você for fazer o tax return. Muita gente chega para a gente e fala assim: ah, o meu colega fez e deu tanto, mas aí depende que tipo de despesa, quanto que a empresa dele pagou de tax, quanto que foi o total de income dele, para saber exatamente qual que é o cálculo de tax retorno que a gente tem que fazer. Tá ok? Aí, se tiver alguma dúvida, provavelmente com relação à despesa, alguma coisa, aí vocês podem perguntar aqui para a gente, tá? Com relação a despesas aqui, essas aqui são as despesas mais comuns que nós temos para colocar no tax return. Então, a gente tem a despesa de work travel, que pode ser qualquer tipo de transporte. Pode ser um veículo, pode ser um Uber, pode ser um transporte público. Porém, tem algumas regras. Para fazer o work travel expenses, ele não pode ser o trecho, por exemplo, de casa do trabalho para casa. Se você só usa um trecho dessa work expenses, casa do trabalho para casa, não pode. Ela poderia, por exemplo, no nosso caso aqui, contabilidade, se eu venho para o escritório e do escritório eu vou visitar vários clientes durante o dia, aí sim, ok, eu posso colocar qualquer despesa de travel expense. Pode ser Uber, carro, transporte público, etc. Agora, se eu venho só para o escritório, trabalho aqui o dia inteiro e volto para casa, eu não posso colocar nada de despesa com relação a travel expense. A gente tem também home office expense, para quem faz home office, a gente pode... Tem dois métodos, mas o método mais fácil é colocar o valor por hora, que são 0,52 por hora, referente ao trabalho de home office. Tem que fazer um logbook das horas, quantas horas você trabalhou de casa, dependendo da atividade, para poder fazer o claim. Clothing, roupas e uniformes também. É uma dúvida bem comum, assim, o pessoal fala: o meu chefe me pediu para comprar uma roupa preta para trabalhar no café ou em qualquer lugar. Posso fazer o claim? Não, não funciona assim. Uniforme para show é alguma coisa que tem o logo da empresa ou alguma coisa de alguma função específica. Por exemplo, um médico, uma nurse.
algo que, ou até um chefe de cozinha comprou um avental, nesse caso sim entra como uniforme. Agora, se eu falar para o HR que eu comprei esse blazer aqui para visitar cliente, se eu colocar como despesa, não, isso aí vai ser negado porque ele não é considerado uniforme. Uma roupa que ela pode ser usada convencionalmente, para o HO ela não é considerada uniforme, tá? Self-education, que até a gente comentou com relação àquele cliente anterior, tem algumas regras assim, é mais chatinho. Mas a regra principal é assim, você tem que estar trabalhando na área de atuação antes de você ingressar no curso. E tem que ser relacionada diretamente com a sua área de atuação. Então, vou dar um exemplo aqui genérico. Por exemplo, eu já trabalho aqui em contabilidade, trabalho aqui. Se eu quiser fazer um curso ou um outro mestrado, ou qualquer coisa na área de contabilidade, eu posso colocar isso como Self-Education Expense. Agora, se fosse antes, vamos supor, se eu tivesse, acabei de chegar na Austrália, estou trabalhando como cleaner e quero virar contador aqui na Austrália. Se eu quiser se eu estiver fazendo um mestrado de contabilidade ou um curso e não estiver atuando na área ainda, eu não posso fazer esse claim do self-education, que o governo ele fala uma coisa que isso é uma coisa que você está investindo para o futuro, é tipo too soon. Então isso aí não entra como despesa dedutível no seu tax. Então esses são os pontos principais com relação a self-education. Você tem que já estar trabalhando na área e tem que ter relacionamento direto com a sua área de atuação e você tem que pagar, seu empregador, enfim, tem que sair do seu bolso esse processo. Quem trabalha como labor, qualquer equipamento, com tool ou equipamento você pode colocar como despesa. Só lembrando que assim, se você trabalha no TFN, não OBN, comprou um equipamento, se for mais de $300, você tem que fazer um negócio chamado depreciação. A gente tem que dividir isso aí pela quantidade de anos fiscais, tá? Desculpa, tem alguma pergunta, não? Você acabou respondendo uma dúvida aqui, Tá. que a pessoa teve, mas é isso mesmo, né? O que você disse. E quando se faz essa questão primeiro que se faz com um contador como você vai saber enquadrar essa questão educacional, porque a maioria das pessoas aqui pode estar num visto de estudante, né? E Isso. fica sempre essa dúvida, porque no Brasil tem esse costume de se colocar os gastos com educação de dedução do imposto de renda. Então, Isso, é no realmente Brasil essa regra que você falou, né? a gente tem que entender, cada caso é um caso aqui em contabilidade. Seu caso não é igual ao seu amigo, enfim, a gente tem que avaliar caso por caso. Que também, além disso, o seu empregador tem que atestar aqui, ele tem que fazer uma carta dizendo, o Leandro trabalha como contador aqui na empresa XPTO, esse curso vai agregar, ele deixa um template para te dar, então a gente não pode só falar que trabalha nessa área, enfim, tem que ter toda uma documentação, o HO leva isso muito a sério. Mas assim, a gente vai atrás, tenta o máximo possível enquadrar a pessoa para que ela tenha esse benefício, porque é uma das despesas mais altas aí que o estudante tem, é a self-education, então se a gente consegue incluir, acaba ajudando, né, o cliente overall no tax dele. E outra dúvida daqui da Ana é: o valor que eu posso declarar seria o total que paguei para a instituição mesmo? Ou é O o que ela total pagou dentro daquele ano fiscal? dentro do ano fiscal, aí tem que quebrar isso aí por ano fiscal. Então, se ela pagou vamos por esse ano fiscal 23, 24, o que ela pagar até, por exemplo, se ela foi elegível, o que ela pagar até dia 30 de junho, entra nesse ano fiscal. O que ela pagar depois, entra para o próximo ano fiscal. Legal, Tá? obrigado. Aí também tem telefone, internet, com cursos também que a gente pode incluir, principalmente se for relacionado à área. Por exemplo, se você é o chefe de cozinha. Tem muito cliente meu chefe que compra muitos books de culinária e tudo mais, faz curso online, enfim, isso daí também tudo pode entrar como despesa. Car expense entra também na mesma forma que aquela número um lá, work related expense. Você tem que fazer mais de um trecho por dia, não pode ser só o trecho casa, home, home, casa. Então, se você fizer roteiros itinerários durante o dia, você pode incluir.
E memberships, subscription, qualquer tipo de subscription relacionado com o trabalho, ou, por exemplo, alguém que trabalha no escritório, que tem, paga pacote Office, Adobe, enfim, ChatGPT, ou que seja, enfim, qualquer tipo de software, ou membership, por exemplo. Como contador, a gente tem que pagar aqui algumas memberships, enfim, isso tudo entra também como dispensa. Tem mais, mas assim, a gente colocou as mais comuns assim, aí tem que avaliar assim, individualmente o caso de cada um para ver o que mais que poderia encaixar na situação de cada um de vocês, Tem uma tá? dúvida aqui do Alidan Prachedes. Ele quer saber se ele pode deduzir eletrônicos que ele comprou aqui que sejam para uso próprio e não uso profissional. Tá? Então, ele comprou um Não, aqui, MacBook, ou ele comprou um celular novo, um iPhone novo. Desde que, assim, uma coisa é uso próprio, outra coisa é uso da empresa, né? Então, essa declaração ele poderia fazer quando é uso próprio, pessoal? não, uso pessoal não, porque assim, aqui na Austrália é um pouco diferente. Assim, tudo que você gasta, que chama aqui o nome técnico é para ganho de income, para earning income, você pode declarar. Você pode usar até proporcional, por exemplo, você usa só se for uma profissão que dá para a gente colocar um percentual do uso do notebook ou do celular, a gente até coloca. A gente tem que fazer tem que fazer um proporcionamento de quanto você usou para o pessoal, quanto você usou para uso do business, para uso privado. Agora depende, por exemplo, vamos supor o cara trabalhou de, sei lá, Uber Drive, comprou um computador, não tem como encaixar, tem que ser uma coisa que tem alguma conexão, né? Um nexus para a gente poder encaixar. Se tiver como encaixar de alguma forma, se não der para colocar integral, aí a gente coloca proporcional ali, 30%, 40%, dependendo do ramo de atividade e do uso. Tá? Obrigadão. É um outro tópico aqui, também que é relevante para estudante, é a Medicare Exemption. Como é que funciona? O governo ele vai cobrar de você, de todo mundo aqui, ele cobra um processo chamado Medicare, que ele cobra 2% de total do seu income a título de Medicare. O que é esse Medicare? O Medicare é para subsidiar o sistema de saúde aqui da Austrália. Então, vamos fazer um exemplo prático. Assim. Vamos supor que você ganhou $40.000 durante o ano fiscal. O governo, além daquele tax lá que ele vai te cobrar aqui, vamos supor, $45.000. O governo vai te cobrar 5.092 de tax. Fora isso, ele vai te cobrar mais 2% de Medicare, ou seja, de 45 mil, ele vai te cobrar $900 de Medicare. Ok, porém, para quem, tem algumas exemplos, para quem é estudante ou tem um visto temporário, a gente pode fazer um processo chamado Medicare Exemption. A gente tem que entrar com uma form, preencher uma form, enviar uma cópia do passaporte autenticado para o departamento de Medicare solicitando essa isenção. Com isso, você evita de ter que pagar esses 2% a mais de income. Então, você faz, isso aí é sobre o seu total do seu income. Então, isso aí faz muita diferença. A gente já pegou aqui vários estudantes também que não sabiam fazer esse processo e acabaram pagando esse valor aí de 2% por um período até longo, sem fazer essa isenção. Aí a gente tem que entrar com recurso, enfim, com o Medicare, pedir as cartas retroativas para tentar recuperar esse valor, tá? Então, esse Medicare tem que fazer, tem que mandar a carta, porque muita gente só marca lá no táxi que fez. O que acontece? Hoje em dia, o governo ele é todo automatizado, então ele tem informação. O HO e o Medicare Service são duas instituições separadas, mas hoje eles têm comunicação. Então, se você só mandar, sinalizar uma section dentro do táxi que você mandou a carta e não mandou, o HO ele vai auditar, se não auditar na hora, vai auditar depois e vai te mandar uma conta para você pagar. Então, tem que fazer isso aí certinho. A gente também, caso vocês precisem futuramente, a gente faz todo o processo do táxi e o Medicare também. Então, isso aí é bem importante para vocês, que também te dá um refund aí, um overall tax melhor, tá? Uma questão também que o pessoal questiona bastante é do superannuation.
Então, o superannuation, a empresa que você trabalha, ela deposita aí 11% do salário, vai mudar para 11,5% agora, a partir do ano que vem, e depois 12% no ano seguinte. Mas esse ano fiscal ainda é 11%. Então, é como se fosse uma previdência no Brasil. Então, a empresa deposita, você fica dentro de uma conta. Para quem tem o visto temporário, que vai embora da Austrália, você consegue resgatar 65% do valor que tem retido dentro do seu superannuation. Alguém perguntou aí que tinha Work Holiday. O Work Holiday resgata só... Oh, desculpa, eu acho que eu perdi a tela. Resgata somente 35% do valor. Com relação ao superannuation, normalmente a empresa muitas vezes faz para você, ou o banco. O superannuation é como se fosse um fundo de investimento. Tem várias opções. Você pode escolher uma padrão ali, ou se alguém é arrojado, entende de shares, ações, tem umas que tem ações, enfim. Ou se não, a própria empresa abre para você um fundo lá convencional, tá bom? Aí depois, se alguém tiver alguma pergunta aí relacionada ao superannuation, acho que seria isso aqui, tá? Bom, esses aqui são aí os meus contatos. Se alguém tiver uma dúvida, quiser falar direto com a gente, pode nos contatar aí por e-mail, website, ou nesse número aqui também, que é o 0405, 059-458. A gente tem o WhatsApp também para atender vocês, tá? Agora fico aí aberto aí a perguntas, que era mais a parte mais interessante aí, ver realmente que o pessoal tem dúvida aí para poder ajudar, tá? Exatamente. Escrevam aí no Q&A, já que a gente já foi tirando as dúvidas de todo mundo durante a apresentação aqui. Mas eu queria só que você retomasse, talvez algumas pessoas não estivessem aqui, Leandro, na questão do ABN e TFN juntos, né? Certo. Então, é o overall, né? Isso, tá. Então, É, tá, deixa eu explicar essa parte. Quando você faz o tax return aqui na Austrália, né, só voltar aqui, já escutou aqui, desculpa, deixa eu falar de novo rapidinho aqui. A gente tem que fazer, o governo te cobra pelo overall income, pelo total de income. Então, se você trabalhou TFN e ABN, vão se somar os dois incomes e você vai ser taxado por isso. Então, somando os dois incomes, se você ficou abaixo de 18.200, você paga não tax. Se for de 18.201 até 45, 19%, e acima disso, a partir de 32,5%. Tá? Aí, se você trabalha nos dois, aí vai depender de quanto você está trabalhando em um, quanto no outro, e quanto você tem de tax, porque é retido pela empresa, para calcular depois quanto é que você vai ter de tax a pagar ou receber. Tá? legal. Eu queria que você também falasse, Leandro, qual é a importância de ter um profissional como você, como um contador, né, fazendo as declarações do imposto de renda, né? Porque no ano seguinte tem a vantagem de deduzir isso do imposto, né, também, mas é uma vantagem legal também, caso haja algum questionamento por parte das autoridades australianas, né? Isso, como a gente tem um contato direto com o ETO, qualquer questionamento a gente já responde direto, não tem que questionar o estudante. Como a gente já conhece as regras, a gente sabe a profissão do estudante, a gente consegue avaliar que tipo de despesa a mais, que tipo de informação a mais falta para realmente tirar esse peso do estudante que já está preocupado com visto, faculdade, trabalho, enfim, um monte de coisa. E além disso, o valor que você paga para o contador, você pode fazer o claim no seu tax return. Então, o valor que você usar um contador esse ano fiscal, você pode colocar ele como despesa dedutível, 100% dedutível no seu próximo ano fiscal. Então, assim, eu, pelo menos, quando fazia no Brasil, eu sempre usei contador, que eu não queria ter dor de cabeça com esse processo aí de tax return. Tá? Sim. Ah, mais uma dúvida aqui. O Gabriel pergunta, ah, sobre até aquela questão dos equipamentos eletrônicos. E é bom não só essa pergunta da questão dos equipamentos eletrônicos, mas também de uniforme ou de qualquer outra coisa no que diz respeito ao guardo de notas. Porque, assim, eu declaro lá, coloco um valor, sei lá, eu comprei um MacBook, paguei $2.500. Eu uso ele para o trabalho.
mas teoricamente, eu preciso ter nota de tudo isso, né? Isso. Tudo que eu É, declaro ali. o HO bate muito nisso. Ele fala record, record, record. Você tem que ter o comprovante, principalmente de compra de equipamentos. O comprovante é a invoice, tem que ter o nome do supplier, data da compra e a descrição do produto, que basicamente vai ser a invoice que você fez a compra do produto. Em alguns casos, sim, um ou outro, se realmente a pessoa perdeu, não consegue, pode tentar se aplicar para uma exemption, mas são casos bem raros que o HO aceita. Então, para fazer o claim, você tem que comprovar. A comprovação é feita através da invoice. Alguns gastos mais genéricos, por exemplo, o HO já começa a aceitar conta bancária ou cartão de crédito. Vamos supor que você tem um telefone que você paga mensal. Você não vai ter comprovante físico disso, mas nesse caso o extrato bancário é até aceito. No caso, por exemplo, de gasolina, até Marquee, algumas coisas assim. Mas no caso de compra de equipamentos, porque o equipamento ele precisa fazer a depreciação, então você precisa saber a data da compra, tipo de equipamento, então isso realmente precisa da invoice, senão não é possível fazer essa deduction. Uma dúvida bem comum também é que, por exemplo, se você, mesmo que você pegue um aparelho, se for dedutível, né? Por exemplo, se você trabalha usando um telefone, mesmo que você pegue o aparelho dentro da conta, que você pague ele parcelado, se você pegou o aparelho durante o ano fiscal, assim você, tendo aquela notinha, né, que chama o Proof of Purchase, a gente consegue também colocar o aparelho telefônico no seu tax return. Legal. Uma outra pergunta do Anderson aqui. Muito comum também, legal essa pergunta do Anderson, eu trabalho como cleaner, né? E geralmente quando você se trabalha como cleaner, você precisa comprar um carro para carregar os equipamentos, para se locomover, para ir fazer os trabalhos e voltar e tudo mais. É, esse trajeto do trabalho de cleaner e o carro também, ele pode ser dedutível? Pode, aí vai depender muito da circunstância individual dele. Então, são duas situações. Então, vamos supor se ele trabalha como TFN ou como ABN, tá? Então, é muito comum ABN. Então, vamos dizer que ele é ABN, tá? Se ele for ABN, ele pode fazer o claim da compra do carro, do valor do carro, se ele trabalha como carro, e também dos gastos do carro, como, por exemplo, o gasolina, insurance, parking, se teve tipo, quebrou alguma coisa, ele teve que arrumar, enfim, todas essas despesas ele pode colocar. Só que existem algumas regras de valores. Então, por exemplo, se o carro até US$ 20.000, esse ano fiscal, se for ABN, ele consegue incluir como despesa no tax dele. Tá? Ele tem que fazer um processo chamado logbook. O que é esse logbook? Logbook, basicamente, ele tem que fazer um registro das viagens dele por 12 semanas, e lá ele vai colocar, foi do ponto A para o ponto B, para o ponto C, para o D, enfim, e no final vai determinar qual que é o percentual que ele usa do carro para o trabalho ou uso pessoal. Então, vamos supor que se ele for 100% do trabalho, beleza, ele pode colocar 100% das despesas. Se for meio a meio, aí ele coloca 50%. Mas tem que ser feito esse logbook para poder colocar o carro no táxi dele, mas é possível sim. Legal. Você falou sobre a questão já de despesas com escola de inglês, master, né, essas coisas. Desde que você estava trabalhando na área e precisou fazer o curso, né? E aí vai ter que ter uma carta do empregador, enfim, coisas que você pode, é, enfim, trabalha com isso e pode auxiliar. Agora, e certificações como White Card, RSA, essas coisas, são dedutíveis? Sim, o White Car é RCA, também aquela, por exemplo, o certificado de quem trabalha com criança, child care, também pode ser, a police check também, se for, algumas empresas te pedem police check, qualquer tipo de certificados ou solicitações podem ser inclusos sim como deduction. Legal. Uma última pergunta para a gente encerrar, que eu sei que seu tempo é bastante escasso, Leandro. Ah,
Como eu faço? A Mariana pergunta aqui, porque aí também é outra coisa muito comum. A gente não sabe como faz logo na chegada e vai fazendo um monte de superannuation diferentes. Ou até por conta do empregador, que um trabalha com um, outro trabalha com outro. Eu consigo fazer a portabilidade, juntar tudo num único superannuation? Consegue, consegue. Tem que entrar em contato com a Super, com o fundo, para poder fazer, mas consegue sim. É ideal porque cada Super te cobra uma tarifa. Então, se você tiver dois, você vai acabar pagando duas tarifas por mês. Então, o ideal é que sim, que você entre em contato com o Super que você quer manter e faça essa centralização do seu superannuation. Legal. Poxa, Leandro, obrigado. A gente tirou todas as dúvidas aqui de todo mundo. Obrigado por quem participou, tá? A gente vai mandar um e-mail para todo mundo com a gravação aqui da live e que também, Leandro, tirando pelo WhatsApp, é só pelo WhatsApp o contato com você para a gente mandar os seus contatos para as pessoas. Pode ser o WhatsApp, pode ser e-mail, pode ser pelo website também, a gente tem um link, você Legal. consegue ver minha tela ainda aqui. Esses são Sim. os nossos contatos. Legal. Eu vou passar então para todo mundo via e-mail isso daí. Tá? Então, muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Conta com a gente da Cell Australian Century e com o Leandro aí para vocês fazerem o tax return de vocês. Leandro, você pode colocar como host agora, por favor? Coloca, peraí. Acho que eu alterei aqui agora. Foi? Obrigado. Então, foi. Então é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima e conta com a gente aqui da Cell Australian Century. Um abraço. Já, obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado pela participar. Obrigado, abraço, tchau, tchau. Obrigado, Leandro.